A lição de hoje é de número 4, Dons de Poder. Assim começamos mais uma aula estudando a Palavra do Senhor. Já agradeço a sua companhia e o seu clique aqui no canal. Hoje tem muita informação para você. No final da videoaula, eu vou dar uma palavra para você sobre alguns relatos da utilização dos dons nas missões e evangelização. Portanto, nos ajude a crescer o canal com um simples clique no gostei, se inscrevendo no canal, compartilhando com a sua igreja no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, deixe um comentário. Estamos ansiosos para saber o quanto o canal contribuiu para você. Assim o YouTube entenderá como útil e recomendará a outras pessoas que se interessam por esse conteúdo. Assim você estará também abençoando outras pessoas. Nós vamos direto ao assunto para ganhar tempo, sem rodeios, assim não fica extenso. E você pode assistir várias vezes para absorver bem o conteúdo da aula e assim pregar, ensinar e comentar com outras pessoas. Lição 4. Dons de Poder. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas em poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, versículo 4 e depois do versículo 9 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há outro pelo mesmo Espírito, a fé, e há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, e há outro o dom de discernir os espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O dom da fé. O que significa? De acordo com Hebreus 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É a total dependência e confiança em Deus, condição essencial para que Deus venha operar em nossas vidas. A fé natural é a motivação para acordar disposto e lutar pela vida. É acreditar que as coisas podem melhorar, é ter esperança no futuro. É uma força interior dada por Deus a todos, para sobreviverem no mundo em que vivemos. A fé salvífica é crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação, é crer na vida eterna em Cristo. E só tem aquele que recebe o amor de Deus após crer em nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Dom da fé é o poder sobrenatural de Deus dado ao homem para realizar a obra de Deus. A fé como dom é capacitação do Espírito Santo para realizar coisas sobrenaturais, sempre para a glória de Deus e edificação da igreja. Segundo o Dr. Stanley Horton, é uma fé milagrosa para uma situação de oportunidade especial. Um momento que há forças contrárias à obra de Deus, o dom da fé é necessário para abrir portas, quebrar correntes, saltar muralhas, para vencer com Cristo. Na batalha espiritual, acontecem ataques espirituais à vida pessoal, à família, à igreja, por isso é necessário o dom da fé. Vemos a atuação do dom da fé quando, pelo poder de Deus, as potestades e principados malignos são expulsos e bloqueados. Por isso, o dom da fé é necessário para realizar a obra de missões e evangelização. Exemplo bíblico do dom da fé. Vimos na Bíblia o profeta Elias orar e o fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício do altar. E também quando a vara de Moisés tocou o mar vermelho e o mar se abriu. O profeta Eliseu orou pelo filho da Sunamita, o qual ressuscitou. O apóstolo Paulo teve fé quando sofria um naufrágio e fora avisado pelo anjo do Senhor que ninguém morreria no naufrágio. Também teve fé que iria a Roma e seria apresentado a César e lá morreria. Dons de curar. O que são os dons de curar? São capacitações dadas pelo Espírito Santo para curar qualquer tipo de doença. Deus se revelou ao seu povo como Jeová Rafá, o Senhor que sara, em Êxodo 15 e 26 e também no Salmo 113:3. Jesus Cristo prometeu em Marcos 16 e 18 a possibilidade de orar por enfermos e estes também serem curados, para que a igreja tenha saúde e os incrédulos creiam no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
todo crente tem autoridade para orar, em nome de Jesus Cristo, para curas de enfermidades. Os dons de curas são capacitações dadas pelo Espírito Santo, a fim de preservar a saúde dos filhos de Deus, para a obra de missões, para a evangelização, dando expansão ao crescimento do reino de Deus. E outro sim, as curas podem ser instantâneas, porém nem sempre a cura pode também ser progressiva. Nem sempre a intervenção cirúrgica ou a aplicação de remédios dão certo, mas Deus pode agir também potencializando os tratamentos médicos e o tratamento por remédios. Pois Deus ele opera pelas mãos da medicina também. O evangelista Lucas é respeitosamente chamado na Bíblia de médico amado, então precisamos também respeitar as autoridades médicas. O rei Ezequias foi curado com pasta de figos. Timóteo, o apóstolo Paulo, recomendou-lhe um pouco de vinho. Assim aprendemos que devemos utilizar remédios, porém os dons de curas são sobrenaturais e dados pelo Espírito Santo. A redenção e as curas. Os salvos são redimidos pela obra de Cristo no Calvário. A pior enfermidade, que é o pecado, foi curada lá na cruz pelo sangue de Cristo. Porém, a enfermidade física e psíquica ainda assola os crentes e não crentes. Isso significa que o nosso corpo material ainda não foi redimido. Escreveu o apóstolo Paulo: não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, versículo 23. Em 1 Coríntios 15, o versículo 38 a 44, o apóstolo nos mostra que teremos corpos espirituais glorificados e não sujeitos mais às doenças e mortes. Devido ao pecado, a doença e a morte entraram no mundo, o homem perdeu a imortalidade para não prolongar a sua medida de pecado. Ao homem foi ordenado morrer e depois disto vem o juízo. Por isso a vida humana é como a erva que cresce, seca e morre. Estamos todos sujeitos a adoecer, envelhecer e morrer. Deus, por misericórdia da humanidade, concedeu a cura divina e o dom de curas, para que ninguém sofra tanto ou morra antes do tempo. Deus é soberano e faz como quer. Pode permitir a cura, a doença ou a morte. Tenhamos como esperança o dia da vida de Cristo, quando os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados e todos receberão um corpo glorificado. A necessidade desses dons. Por amor e misericórdia, deu aos homens capacidade para pesquisar e desenvolver a medicina. A ciência médica tem se desenvolvido de uma forma rápida, espetacular e fenomenal, porém ela é limitada, pois doenças do passado voltaram e novas enfermidades apareceram. Isto causa uma corrida contra o tempo e aplicação de vultuosos recursos financeiros e tecnológicos. Mas uma vez, por amor, Deus concedeu os dons de curar pelo seu Santo Espírito em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, por misericórdia, deu capacidade aos homens para desenvolver a ciência. Assim os hospitais evoluíram e os laboratórios também, assim como a tecnologia. Então foram criados e aperfeiçoados equipamentos, técnicas cirúrgicas e de tratamento, remédios, vacinas e centros médicos especializados e modernos. Porém, cerca de 80% da população mundial não tem acesso a essa modernidade, principalmente nos países pobres. As redes hospitalares e os sistemas de saúde estão sem verbas para renovar, inovar e investir na melhoria necessária. A crise na saúde, que já era evidente no mundo, só se agravou com a pandemia que assola as nações. Portanto, os dons de cura e a cura divina são tão necessários nos dias de hoje como foi no passado na igreja primitiva. O dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, dom que realiza coisas extraordinárias, que altera a ordem natural das coisas impossíveis e impensáveis. As igrejas que residem nas regiões desérticas, montanhosas, ilhadas, nas selvas, em qualquer lugar de difícil acesso por céu, terra ou mar, também as igrejas perseguidas por religiões e sistemas tribais e políticos, os que sobrevivem em locais assolados por guerras, enfermidade, pobreza, sabem muito bem a falta que faz as redes hospitalares e os sistemas de saúde. Portanto, essas igrejas sabem valorizar o poder de Deus, pois vivem na dependência de Deus. É comum nosso Deus realizar sinais, milagres e maravilhas, por isso nos emocionamos quando ouvimos relatos missionários desses irmãos que vivem nessas regiões de muita dificuldade. Exemplos bíblicos.
Jesus Cristo repreendeu o vento e o mar. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. O apóstolo Pedro curou Enéas, ressuscitou Tabita. Um morto caiu no túmulo do profeta Eliseu, foi ressuscitado. Elias mais de uma vez orou para descer fogo do céu. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam, fazem, determinam, decretam, exigem como desejam e querem. O ser humano é usado por Deus e está sujeito ao querer de Deus. O crente usado por Deus é limitado e está a serviço de Deus. Podemos orar, pedir, clamar, jejuar, rogar de acordo com a Bíblia e a vontade de Deus. O crente usado por Deus não é um ídolo. Ele não tem que prometer milagres e curas para ninguém, porque Deus só fará o que lhe apraz segundo a sua misericórdia. Deus é quem determina o dia, a hora, o momento e como fará o que deseja. Primeiro, os sinais, milagres e maravilhas só acontecem se Deus quiser. Segundo, os planos, os propósitos de Deus estão em primeiro lugar. Terceiro, então não se deve decretar, determinar, exigir nada de Deus. E quarto, assim não se deve prometer cura ou milagre para ninguém. Quinto, o dono do vaso é quem determina a utilização do vaso. E sétimo, Deus é quem determina ou ordena o que será feito por seus servos. Oitavo, para ser usado por Deus é preciso obedecer a Deus. Como havíamos prometido no início da lição, trazemos para você relatos da obra missionária. A matéria é uma publicação da revista Comunhão, comunhão.com.br, Dom da Fé. O dom da fé é uma manifestação de Deus para ocasiões específicas e para um devido fim. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada lhes será impossível. O ensino de Jesus sobre a fé, registrado no Evangelho de Mateus 17:20, não se trata de uma fé comum, mas sim de uma fé sobrenatural, dada pelo Espírito Santo para crer e realizar maravilhas. O dom da fé, citado em 1 Coríntios 12:9, faz parte dos dons de poder. Os dons espirituais podem ser divididos em dons de poder, dons de revelação e de inspiração. E revela a onipotência do Senhor através da sua manifestação. É por meio da fé que Deus intervém na natureza sempre que for necessário, para que se cumpra o seu propósito e a sua vontade. Existe a fé para a salvação e a fé como um dom concedido pelo Espírito Santo para a realização de algo extraordinário no reino de Deus. O dom espiritual da fé permite àquele que o possui uma visão que vai além das possibilidades humanas e que as outras pessoas não percebem. A pessoa de fé não é apenas um visionário, mas um instrumento de Deus para que obras poderosas sejam vistas entre os homens, explicou o pastor Juarez Mendes de Freitas. Muito presente nas passagens da Bíblia que o objetivo da manifestação desse dom é a mesma de antigamente, glorificar a Deus e quebrantar os homens. Ele contou sobre um episódio em que foi usado por Deus nesse dom, o que impactou toda uma comunidade. Eu era estudante de teologia no seminário e servia numa pequena missão que ficava na periferia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em um domingo à tarde, chegamos ao morro, fui recebido por uma mãe que me levou até a sua casa onde sua filha de mais ou menos 12 anos estava bem doente. Ela pediu com lágrimas que eu orasse pela cura. Naquele momento, eu senti que Deus me dava fé para crer que Ele iria agir. Com essa convicção, eu orei, Deus levantou a menina. Isso provocou forte impacto nas pessoas daquela comunidade, contou o pastor. Poder para crer para a missionária da Jocum, Jovens com uma Missão, Regiane Moreira, 44 anos, o dom da fé é uma manifestação de Deus para ocasiões específicas e para um devido fim. Acredito que Deus fez e faz tudo com um propósito e com a fé não é diferente. Vivendo há 20 anos no campo missionário, Regiane comentou que Deus a levou a depender totalmente dele, que durante todo esse tempo já presenciou muitas manifestações do dom de fé em sua vida e na sua comunidade onde vive. Assim ela relata como fui desafiada por Deus para uma vocação e chamada para a obra missionária em tempo integral. Isso exigiu de mim uma capacidade especial de depender de Deus, uma confiança no poder dele, não no que eu posso, mas em que Deus é. Uma das coisas é que não tenho um salário fixo. Preciso confiar que a cada mês vou receber de Deus o salário justo. Regiane contou que Deus colocou nela uma capacidade para crer além das circunstâncias. Quando ela chegou à missão, por muito tempo, foi sustentada por uma pessoa que todo mês colocava na sua porta uma sacolinha com itens de higiene básicas e uma pequena oferta para passar o mês. Ela nunca conseguiu flagrar o doador anônimo.
Mas esse episódio lhe ensinou uma grande lição. Hoje meus desafios são bem maiores, e quando minha fé vacila, lembro-me da sacolinha na porta e de como Deus é fiel e Ele não muda. A missionária também contou um episódio em que o dom da fé foi fundamental e levou muitos a crerem. Estava no sertão da Paraíba evangelizando em um lugar muito distante. Lá não tinha sequer uma farmácia e nos deparamos com uma família de 4 pessoas numa casa bem simples, com todos deitados na rede ardendo em febre. Não tínhamos levado remédio, então oramos e na mesma hora as 4 saltaram da rede, a febre foi embora e eles disseram que queriam este Deus que estávamos pregando. Edificação da igreja. Os pastores Jonatas Patene e Simone Saiter enfatizaram que o dom da fé, como todos os outros dons espirituais, pertence ao Espírito Santo e é para a edificação da igreja. Cremos que o dom da fé irá agir em momentos especiais. Existem pessoas que até podem ser mais constantemente usadas naquele dom, mas o dom não pertence à pessoa, ele é liberado por Deus no momento e na situação que Deus escolhe, conforme a necessidade, disse Simone. Para ela, a igreja precisa se manter acreditando no sobrenatural. Deus está conosco no dia a dia e também nas coisas extraordinárias. Ele se revela no sobrenatural. O dom da fé manifestado pode alcançar o incrédulo, mas pode também ensinar a igreja, afirmou. O pastor Jonatas explicou que normalmente o dom da fé vem acompanhado por outros. O dom da fé vem acompanhado por milagres e maravilhas. Fui testemunha da cura de uma amiga minha que tinha um desvio na coluna. Um pastor usado nesse dom orou e na nossa frente ela foi curada. A nossa caminhada tem que ser um exercício do dom da fé. O pastor Juarez alertou para a falta desse dom na congregação. Com certeza, a visão dessa igreja será limitada e o poder de Deus não se manifestará com a intensidade com que poderia ocorrer, seja em situações do dia a dia ou diante de grandes desafios. A manifestação do dom da fé, como nos tempos da Bíblia, tem levado muitos a crer na existência de Deus, removendo montanhas de incredulidade e aumentando a família de Cristo na terra. As pessoas dotadas de dons espirituais passam por lutas, provas, tentações e fraquezas. Eles não são super-homem e nem mulher maravilha. Por isso, passam muito tempo em oração e consagração. Estes irmãos também se decepcionam, pois muitos recebem a bênção, viram as costas e não aparecem nunca mais, nem se lembram de quem orou por eles. São vítimas dos faladores, pois não entendem que Deus faz como quer e não como queremos. Sofrem com o ataque de ciumentos, como Caim feriu Abel, porque foi mais agradável a Deus que seu irmão Caim. Portanto, todos que se dedicam a Deus devem ser abençoados por aqueles que são beneficiados por eles. Disse o apóstolo Paulo em 1ª Epístola a Coríntios, capítulo 9, versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Jesus era auxiliado nos bens materiais pelos seus discípulos e as mulheres. Eliseu serviu a Elias, Timóteo, Tito, Lucas, Tíquico serviram a Paulo. João Marcos serviu a Paulo e a Barnabé. Ensinou Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 10, versículo de 7 a 9, e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Te convido agora para fazermos um momento de oração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Santo Deus e Pai nosso que estás no céu, neste maravilhoso momento de oração nos unimos em fé, amor e graça para agradecer-lhe pelos dias, noites que o Senhor esteve conosco, guardando e abençoando e protegendo. De nada somos merecedores e sabemos que foi por teu amor e misericórdia por nós que aqui estamos mais uma vez. Abençoa os ouvintes e participantes deste canal, seja a tua graça e proteção sobre nossos familiares, parentes, amigos e conhecidos, guardando e livrando cada um de todo mal. Aqueles que não nos amam, seja o teu amor sobre eles, trazendo paz e alegria aos seus corações. Todo mal seja repreendido em nome de Jesus Cristo, a tua bênção seja em cada coração em nome de Jesus Cristo. Amém. A próxima lição é a número 5, dons de elocução. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.